Continuando o ato administrativo, agora nós vamos falar de algumas modalidades de ato administrativo. Lembrando mais uma vez, gente, não é para decorar. Vamos tentar entender e colocar na nossa prática. Não lembra o que significa, vai lá e verifica, tá? A gente decora algumas coisas quando a gente vai prestar um concurso, tá? Mas em regra, se nós entendermos o todo, esses conceitos, todas essas regras, esses atributos, modalidades, elementos, eles vêm na nossa cabeça. A gente lê uma palavra e a gente acaba lembrando do todo, tá? Então, a ideia aqui não é decorar, tá? Até porque, como eu disse, é humanamente impossível decorar, tá? Então, quando nós falamos de algumas modalidades do ato administrativo, a primeira delas é a modalidade, o ato ordinatório. E o nome já diz ordinatório. Quando eu falo em ordinatório, eu penso o quê? Eu penso em ordem. Quando eu falo em modalidade de ato ordinatório, eu penso em ordem. E o que o ato ordinatório ele visa, gente? Quando eu falo em ordem, o que eu penso? O que eu penso quando eu digo em ordem? Eu penso em disciplina. É exatamente o que o ato ordinatório visa. Ele visa disciplinar o funcionamento da administração pública. Ou seja, ele visa disciplinar a conduta funcional dos agentes públicos. Em regra, esse ato ordinatório, ele advém do poder hierárquico, do poder que o superior tem sobre o seu subordinado. Então, quando eu falo em ato ordinatório, eu vou pensar em ordem, em disciplina do funcionamento administrativo, do agente administrativo, tá? Este ato decorre do poder hierárquico. Alguns exemplos, gente: ordens de serviço, despachos, ofícios. Fácil, né? Uma segunda modalidade de ato administrativo é o ato punitivo. E quando eu falo em ato punitivo, vamos relembrar em palavras aqui também: punitivo, punição. Alguma punição imposta pela administração pública. E o que visa o ato punitivo, gente? Ele visa punir, ele visa reprimir as infrações administrativas, as condutas irregulares praticadas pelos administrados ou pelos servidores. O que visa o ato punitivo, gente? Ele visa reprimir as infrações administrativas praticadas pelos administrados ou pelos servidores públicos. Em regra, o ato punitivo, ele decorre do poder disciplinar, ele decorre do poder de polícia. Então, se eu, administrado, praticar uma infração administrativa, vamos pensar aqui, por exemplo, no exemplo de uma multa por excesso de velocidade. Quando eu excedo o excesso de velocidade, eu estou praticando uma infração administrativa. Eu estou indo de acordo com a lei de trânsito, então me é aplicada uma multa. Ou seja, quando um administrado ele pratica uma infração administrativa, lhe é aplicada uma punição, é um ato punitivo, certo? Uma multa de trânsito é um ato impunitivo, é um ato administrativo que afasta um servidor, ele é um ato punitivo, certo? O servidor praticou alguma penalidade, foi-lhe aplicado um ato punitivo, um afastamento, por exemplo, certo? Um afastamento de cargo. Tranquilo? Ato punitivo, punição. Outro tipo de modalidade de ato são os atos negociais, gente. Os atos negociais. E nós vamos pensar negociais, o que nós vamos pensar? Negócio. O que visam os atos negociais, gente? Os atos negociais, eles atribuem certos direitos ou certas vantagens aos particulares. Exatamente. É um negócio ocorrido entre a administração e o particular.
E o que nós vamos pensar nesses atos negociais? Nas licenças, nas autorizações, nas aprovações. Quando a administração pública autoriza eu abrir o meu comércio, quando ele me dá uma licença de funcionamento, ele está praticando um ato negocial. Ele concretiza um negócio público, um negócio ocorrido com a administração pública, licenças de funcionamento, autorizações, aprovações, tranquilo? E uma outra modalidade de ato administrativo são os atos enunciativos, e esse a gente conhece, certo? Os atos enunciativos, eles enunciam, eles certificam alguma situação, eles se limitam a certificar ou atestar um fato, ou emitir alguma opinião, certo? O ato enunciativo, ele certifica ou ele atesta determinado fato, ou ele exprime uma determinada opinião. E o que nós vamos pensar? Aquelas certidões de antecedentes criminais, atestados, pareceres, são todos atos enunciativos. Certo, gente? Vamos voltar então? Quais são as modalidades de ato administrativo? Ordinatórios, ordens de serviço, punitivos, punições, multa, afastamento do servidor, negociais, licença, autorização, aprovação, é um direito ou uma vantagem concedida ao administrado, certo? E os atos enunciativos, eles certificam ou atestam determinado fato. A administração pública emitindo uma opinião. Nós vamos pensar nas certidões de antecedentes criminais. Nós vamos pensar nos atestados. Nós vamos pensar nos pareceres da administração pública. E a última modalidade de ato administrativo são os atos normativos. Eu até deixei esse por último, porque eles estão sendo bastante utilizados nessa época do Covid-19. Quem já não ouviu aí que o prefeito editou um decreto e agora o comércio está aberto determinado tempo, ou agora você tem que utilizar máscara em locais públicos fechados, de aglomeração, ou agora você só pode sair de casa em caso de extrema necessidade. Esses decretos, eles são atos normativos, eles contêm um comando legal do executivo visando a correta aplicação da lei. O executivo te diz como é que tem que ser aplicada uma determinada lei. Então o executivo vai lá e decreta que agora o comércio só vai poder abrir durante determinado período, que para entrar nesses estabelecimentos é necessária a utilização de máscara. Este ato é um ato normativo, norma, regra, lei. Tranquilo, gente? Vamos lembrar então agora todas as modalidades. Eu deixei o normativo por último, porque eu acho que ele está sendo bastante aplicado agora, mas todos são, né? Então, ordinatório, ordens, punitivos, punição, negociais, atribui vantagem ao particular, licenças, autorização, enunciativos, vamos pensar nas certidões, nos atestados, certidão de antecedentes criminais, e os normativos, correta aplicação da lei, decretos, regulamentos, regimentos. Perfeito, gente? E por último, nós vamos falar dos efeitos dos atos administrativos, e nós dividimos esses efeitos em dois tipos: os efeitos típicos e os efeitos atípicos, gente. E nós vamos finalizar os atos administrativos, matéria extensa, mas matéria de suma importância para nós estudantes do direito administrativo e para nós administrados. Concordam? Que nós administrados, possuindo
esse conhecimento, a gente não consegue mais ir atrás dos nossos direitos, não é? Então, quais são os efeitos dos atos administrativos típicos e atípicos? Típico, o nome já diz, ele é típico. É o efeito pelo qual o ato foi criado. Quando eu falo em efeito típico, eu falo em o efeito pelo qual o ato foi criado. Então, se o ato foi criado para uma determinada situação, o efeito advém da criação desse ato. Ele atinge somente esse destinatário. Então, qual que é o efeito do ato administrativo que concede férias a um servidor? O descanso desse servidor, certo? Por que eu tiro férias? Para descansar. Então, quando eu falo em ato típico, em efeito do ato típico, é o efeito pelo qual esse ato foi criado. Então, o efeito do ato que concede férias ao servidor é dar descanso a esse servidor. Então, o efeito é o descanso. Férias, descanso, certo? Quando eu falo em fato atípico, eu vou dizer o seguinte, que o efeito é diverso pelo qual o ato foi criado, diferente do atípico. Já no atípico, o efeito é diverso pelo qual o ato foi criado. E tem uma subdivisão, reflexo e secundário, e preliminar e prodrômico. Tranquilo, não é difícil. Reflexo e secundário. O efeito desse ato administrativo, ele vai atingir pessoa diversa do destinatário do ato. Professor, não entendi. Vamos, por exemplo, uma desapropriação. Quando o imóvel desapropriado ele está alugado, vocês concordam comigo que o ato administrativo ele vai atingir o destinatário do ato, que é o proprietário, mas vai atingir o inquilino também? Em regra, o inquilino não deveria sofrer os efeitos desse ato de desapropriação, mas ele vai ser atingido porque o imóvel foi desapropriado. Em consequência disso, o proprietário vai perder a posse e a propriedade do imóvel, e o inquilino não vai poder mais continuar com o seu contrato de locação. Então, o efeito do ato administrativo reflexo secundário, ele vai atingir uma pessoa diversa do destinatário deste ato administrativo. Quando eu falo em ato preliminar ou prodrômico, exatamente, prodrômico, eu digo que o efeito ele é anterior à criação de um ato. Ou seja, vamos pensar num exemplo. Vamos pensar no ato complexo, na situação da aposentadoria. Como é que ocorre a aposentadoria, gente? Primeiro tem a manifestação do órgão com o servidor trabalha, que ele é vinculado. Depois tem a manifestação do Tribunal de Contas, a que este órgão que o servidor trabalha pertence, e depois tem a aposentadoria. Esse efeito preliminar ou prodrômico é essa primeira manifestação do órgão que o servidor é vinculado, é o primeiro efeito, é o requerimento da aposentadoria. Vejamos que o ato ainda não foi praticado, é um efeito anterior à criação do ato. É ainda o órgão que o servidor está vinculado se manifestando sobre o interesse desse servidor se aposentar. O ato ele só vai ser criado após a manifestação do Tribunal de Contas. Então, é o efeito anterior à criação do ato. Primeiro efeito é a manifestação de vontade do servidor através do seu órgão, dizendo que ele quer se aposentar. Só que essa aposentadoria, esse ato administrativo de aposentadoria, ele só vai ocorrer após a manifestação do Tribunal de Contas. Então, é um efeito anterior, tá? Então, típicos e atípicos. O típico é o efeito, em regra, pelo qual o ato foi criado. Então, se um ato de aposentadoria foi criado, é para dar descanso ao servidor. E o efeito atípico é o efeito diverso pelo qual o ato foi criado. Reflexo secundário, e preliminar e prodrômico. Com isso, nós terminamos o ato administrativo, gente. Existem outras classificações? Existem outras modalidades? Existem outros efeitos? Existem, mas nós temos que nos concentrar em alguns, não dá para estudar tudo, porque existem diversos doutrinadores. Mas para nós, o que nós vimos está excelente. Lembrando que eu vou deixar 2 questões para vocês na plataforma Teams sobre ato administrativo. Um abraço, gente.